Bora, galera, agora a questão número 1 da página 81 da nossa apostila 4. Essa questão ela ficou bacana porque ela traz aqui a palavrinha pelo menos, tá? Quando eu falo para vocês, uma casa tem 8 janelas e para que a casa fique bem arejada, é preciso que pelo menos 2 janelas estejam abertas. De quantas maneiras eu posso fazer isso? A palavra pelo menos, ela quer dizer no mínimo. Então, eu quero que no mínimo 2 janelas estejam abertas, no mínimo 2. Então pode ter 2 abertas, 3 abertas, 4 abertas, 5, 6, 7 ou 8. Vocês percebam que eu tenho muitas possibilidades. Eu poderia fazer o seguinte, calcular de quantas maneiras 2 podem estar abertas, somar o total de maneiras de 3 janelas abertas, somar com o total de maneiras de 7 e 8 janelas abertas. Só que aí ficaria muito comprido para eu fazer esse exercício. Então, quando apareceu pelo menos, você faz o seguinte, ó. Se eu quero pelo menos 2 janelas abertas, eu acho a chance de uma janela estar aberta, que é o antes, uma janela está aberta, que é o que eu não quero, e nenhuma janela estar aberta. Nenhuma janela aberta. É o que eu não quero que aconteça, certo? Ó, aqui e aqui. Porque se uma janela só estiver aberta, a casa não vai estar arejada. Se nenhuma estiver aberta, a casa também não vai estar arejada. E aí, pessoal, o que eu faço? Sempre esse esquema. O total de possibilidades menos o número de possibilidades de apenas uma janela estar aberta, menos o total de possibilidades de nenhuma estar aberta, nenhuma aberta. Quando eu faço essa conta, eu descubro o total de pelo menos 2 estarem abertas. Então, pelo menos, eu vou decrescendo, ó. Eu pego 1, pego nenhum e pego o total menos esses valores. Tá? Esse exercício ele é um pouquinho mais complexo, viu, pessoal? Então vamos com calma. Vamos lá. Qual é o total de possibilidades? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho 8 janelas. Então, janela 1, janela 2, janela 3, a janela 4, a janela 5, a janela 6, a janela 7 e a janela 8. A janela 1, ela pode estar aberta ou fechada. A janela 2, ela pode estar aberta ou fechada. A janela 8 pode estar aberta ou fechada. Para cada janela, eu tenho 2 possibilidades. Ou você está aberta ou você está fechada. Então, 2 aqui, 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 2 aqui. Então, o número de possibilidades que eu tenho é de 2 vezes 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 2, 8 vezes. Isso dá 256, tá? Uma possibilidade, ó, só para vocês entenderem. Essa pode estar aberta, essa 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 fechada. Outra possibilidade, eu poderia ter essa aqui fechada. Outra possibilidade, eu poderia ter essas duas aqui, ó, fechada. Tá vendo que se eu for misturando tudo isso, eu tenho um total de 252 possibilidades. Beleza. Agora, qual a possibilidade de uma janela estar aberta? Pelo menos uma janela está aberta. E eu tenho aqui, ó. Se eu quero pelo menos uma aberta, você concorda comigo que eu posso ter aqui 8 possibilidades? Ou a primeira está aberta, ou a segunda está aberta, ou a terceira. Então, eu tenho 8 possibilidades. Ó, ou a primeira janela está aberta, ou, lembra, troco pelo sinalzinho de mais, a segunda janela está aberta, ou a terceira janela está aberta. Se eu for somar tudo isso, dá um total de 8 janelas. Agora, nenhuma aberta. Nenhuma aberta, são todas fechadas, né? Então, só tem uma possibilidade disso acontecer. Então, como que ficaria a resposta, pessoal, do nosso exercício aqui, ó? Total de possibilidades, eu sei que é 256. Uma janela só aberta é 8. Nenhuma janela aberta é 1. Se eu subtrair tudo isso daqui, dá 247 maneiras.
tá? É um exercício, pessoal, um pouco mais complexo, mas eu dei já para vocês ir acostumando. Mas eu vou trabalhar isso aqui muito mais em sala com vocês, tá bom?